Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, né? O Evangelho do Reino de Deus. Meu nome é Carlos. Eu quero agradecer desde já a todos vocês que têm dado like no meu canal, têm se inscrevido, né? Muito obrigado a todos. E peço que continue se inscrevendo, continue dando like, comentando. Se gostou, não gostou, comenta, né? A gente tenta corrigir alguma coisa que tenha alguma divergência dentro da palavra de Deus, é claro, né? E o que eu quero falar é que muitas pessoas, 99 quase por cento das igrejas, de modo geral, né, dos cristãos em geral, cristãos e não cristãos também, ensinam que Jesus morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo. Inclusive tem um domingo de Ramos, domingo de Páscoa, sexta-feira santa, sexta-feira da paixão. Ensinam tudo isso daí. Pessoas estudadas, pessoas formadas em teologias, PhD em teologia, em doutorado, bacharel, ensinam que Jesus morreu na sexta-feira, né? Veja bem, a Bíblia diz isso, será? Né? Já para dar uma introduçãozinha para os irmãos, para já poder dar uma despertada nos irmãos, eu quero dizer para os irmãos: Jesus não morreu na sexta-feira, tá bom? E a gente vai tentar ver se a gente consegue provar isso dentro da palavra. É muita coisa, irmão, né? Fica atento aí para você ver se você consegue aprender, que é muita coisa, tem que ficar muito ligado, tá bom, irmão? Então, Jesus não morreu na sexta-feira, Jesus morreu numa quarta-feira, né? Dia 14 do primeiro mês do calendário hebreu. Jesus ele era o Cordeiro Pascual, né? Então ele morreu no dia 14, porque pela lei dizia que o Cordeiro Pascual tinha que morrer no dia 14. Vamos então ver lá onde é que a gente vai começar aqui. Primeiro, antes de entrar no detalhe, eu queria explicar para vocês o seguinte: o calendário hebreu é diferente do nosso, né? No calendário hebreu, o dia começa às 6 horas da tarde, né? No pôr do sol, 6 horas da tarde começa o dia. Por exemplo, se hoje for dia 13, um exemplo, tá? Se hoje fosse dia 13, a partir das 18 horas será dia 14. Até as 18 horas do outro dia é dia 14. Depois das 18 horas do outro dia começa o outro dia, o dia 15, assim sucessivamente, entendeu? Não é como o nosso calendário que muda o dia de um dia para o outro a 0 hora. O calendário hebreu é 6 horas da tarde, tá bom? Esse é um detalhe. Outro detalhe é que o povo hebreu, né? Deus mandou para o hebreu guardar os sábados, né? Então a cada 7 dias tinha um sábado que eles tinham que guardar. Sexta-feira, sábado, eles tinham que guardar o sábado. O sábado de 7 dias. E também, sempre quando tinha festa, que era no primeiro mês e no 7º mês, tinha festas. Então sempre quando começava uma festa, era sábado solene, ou seja, não era para fazer nenhum tipo de trabalho, era sábado solene. E quando terminava a festa também, 7 dias depois, né, terminava a festa, tinha outro sábado solene, entendeu? Era assim que funcionava no calendário hebreu, porque hoje nós estamos no calendário grego-romano, né? Nós usamos o calendário grego-romano, por isso que o dia muda à meia-noite. Agora, nesse contexto aqui, na época de Jesus, o calendário usado era o calendário hebreu, né? O povo de Israel usava o calendário hebreu. Então, no calendário hebreu, o dia começava às 18 horas, né? No caso de nós hoje, né? O dia começava às 18 horas e até o outro dia às 18 horas, né? Às 6 da tarde. Então, só para os irmãos entender, tá bom? Vamos ler lá, aonde diz que Jesus é o Cordeiro Pascual. Vamos lá. 1 Coríntios 5, do 7 a 8. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sóis de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com o asmos da sinceridade e da verdade. Aqui, tá vendo? O apóstolo Paulo está dizendo que
Jesus ele foi o Cordeiro Pascual. O João Batista também diz que é eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a gente sabe que Jesus era o Cordeiro Pascual. Se ele era o Cordeiro Pascual, ele tinha que obrigatoriamente morrer no dia 14 do primeiro mês, no mês de Habib, entendeu? Vamos ver lá onde está dizendo isso daí, no livro de Levítico. Levítico 23, do 4 ao 5, ó. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias desse mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Mas 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Tá vendo aqui que eu expliquei para os irmãos agora? Sempre quando começava uma festa, que nem Jesus foi o Cordeiro Pascual, ele morreu no dia 14. Então no dia 15, né, ou seja, no dia 14 a partir das 6 da tarde, né, ao pôr do sol, começava o sábado cerimonial, né? Não importa se ele fosse no sábado sequencial de dias, né, no 7º dia, mas começou a festa, era um sábado cerimonial. Aquele dia o povo não podia trabalhar. Aí no final daquela festa também, 7 dias depois, outro sábado cerimonial, o povo não podia trabalhar. Além do sábado de 7º dia, que eles também tinham que guardar, entendeu? Era assim que funcionava no calendário hebreu. Então a gente já viu aqui isso daí, né? Então vamos lá. Jesus, ele ensinava, está escrito aqui no Lucas 13, capítulo 13, né, versículo 10, está escrito assim: ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. Se você pegar o Lucas 13, capítulo 13, versículo 10 em diante, até o final do Evangelho de Lucas, você vai ver que todo esse contexto se refere a esses dias do fim, né, antes de Jesus morrer, entendeu? Desde quando ele, desde aquele sábado, um sábado antes dele morrer, né, um sábado antes, então desse sábado aqui até o final do versículo vai estar falando, final do Evangelho, vai estar falando sobre as sequências que teve, que Jesus fez desde esse sábado até o dia de sua crucificação, tá bom? Então a gente vai ver isso aqui agora. Vamos lá. Ó, nesse mesmo sábado, Jesus passou o dia em Betânia, curou um homem da mão ressecada, depois foi para Jericó, participou de um jantar onde foi ungido por Maria nesse jantar, passou a noite na casa de Zaqueu. Jesus dormiu na casa de Zaqueu. Ô, glória, hein? Pensou? Que privilégio, mano. Então, naquela mesma hora, agora já estamos em Lucas 13, do 31 ao 34. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhe respondeu: ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no 3º dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha junto aos teus próprios ninhos, debaixo das asas, e vós não quisestes. Então você percebe aqui nessa passagem aqui, que Jesus disse aqui, ó, Lucas 13, 33, ó, 32, Lucas 13, 32, ó. Ele, porém, lhes respondeu: ide dizer a esta raposa que hoje e amanhã expulso demônios. Note, era num sábado, na minha opinião, né, baseado nesse contexto da palavra, esse sábado aqui era dia 10. Jesus morreu no dia 14, esse sábado aqui era dia 10. Então, no meu modo de entender, os irmãos vão chegar lá nessa conclusão. Ó, 32, ó. E dizer essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios, hoje o que? Era sábado, né? Hoje e amanhã, sábado e domingo, né? Hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos. E no 3º dia, se hoje era sábado, né? Domingo, segunda e terça. Na terça-feira ele terminava aqui, ó. Ele, porém, lhe respondeu: ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no 3º dia terminarei, né? Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois,
porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém, tá vendo? Ele já está dizendo que ele já vai morrer. Então esse aqui é o sábado, o último sábado antes da morte dele. Então você percebe que ele falou que hoje, amanhã e depois, né? E ao terceiro dia eu terminarei. Então significa o quê? Que Jesus, nesse sábado aqui, provavelmente era o dia 10, que aí sábado, domingo, segunda e terça. Na quarta-feira era o dia 14. Antes de terminar, assim que ele terminou, né? Que Jesus ele veio visitando várias aldeias, várias cidades, para pregar o evangelho até que estava chegando no final já do dia dele ser morto, né? Então ele fez esses caminhos esse dia tudinho até chegar em Jerusalém, que ele estava fora de Jerusalém. Então ele foi caminhando por vários lugares, passando até chegar lá em Jerusalém. Então terminou no terceiro dia. A gente já vimos aqui que esse terceiro dia era numa terça-feira, que ali era um sábado, né? Ele falou que no terceiro dia eu terminarei. Então na terça-feira, no dia 13, ele terminou. Aí, ó, vamos lá. Mateus 12:40, ó. Não, aqui. Lucas 22:15, ó. Do 15 a 16. Olha o que está escrito aqui, ó. Lucas, capítulo 22, versículo 15 e 16, ó. E disse-lhe ele: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, depois que ele terminou aquela obra que ele estava fazendo, no terceiro dia, né, que seria na terça-feira, ele comeu no crepúsculo da tarde, porque como eu falei para os irmãos, o dia lá no calendário hebreu começava às 18 horas, às 6 horas da tarde no caso, ao pôr do sol. Então, na tarde do dia 13 para o dia 14, né, na tarde, ele comeu a Páscoa com os apóstolos. Ali onde ele já indicou que Judas seria o traidor, né, e tal, né. E ele disse assim, ó, porque em Mateus 12:40, que está dentro desse mesmo contexto: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Tá vendo? 3 dias e 3 noites, né? Se Jesus tivesse morrido numa sexta e ressuscitou no domingo, não tem 3 dias e 3 noites, entendeu? Então vamos lá. João o 18, Evangelho de João do 18, do 1 ao 3, ó. Tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas e tochas e armas. Tá vendo? Já era de noite, né? Já tinha acabado de celebrar a Páscoa com os discípulos, né? No dia 13, como nós já vimos, né? No dia 13 à tarde, 18 horas começou o dia 14. Aqui já era o dia 14, no comecinho, eram as 7, 8 da noite mais ou menos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Depois de prenderem Jesus, o levaram ao sinédrio. Depois o levaram até o sumo sacerdote Caifás. Depois o levaram para a corte de Pôncio Pilatos. Depois o levaram para Herodes. Depois o levaram de volta para Pôncio Pilatos. E finalmente foi para o Calvário. Tudo isso aconteceu no dia 14, até as 9 horas da manhã. Ou seja, como eu falei para os irmãos, ele celebrou a Páscoa no finalzinho do dia 13, né, com os discípulos, a Santa Ceia, com os discípulos. E ali, quando ele celebrou ali, logo já começou o dia 14, que começa às 6 horas, como eu falei, no pôr do sol. Começando o dia 14, ele foi lá para o outro lado, lá para o Monte das Oliveiras. Aí, ó, ele foi preso, né? Foi preso. Ele foi preso, aí levaram ele para o Sinédrio, né? Lá onde ele foi humilhado, fizeram várias perguntas para ele, e ele permaneceu calado como ovelha muda. Depois levaram ele para o sumo sacerdote Caifás, esbofetearam ele lá, deram pancada nele. Depois levaram ele para Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos não achou culpa nenhuma nele, falou que o problema dele não era com Pôncio Pilatos, mandaram levar ele para Herodes.
que era o governador da Judéia. Levou Jesus para Herodes. Herodes chegou lá e olhou e zombou de Jesus, tudo, e falou: não é eu que resolvo esse problema não, manda lá para Pôncio Pilatos. Só que antes de chegar lá em Pôncio Pilatos, já pegaram Jesus, bateram, fizeram um monte de atrocidade com o Senhor Jesus, e depois pegaram e levaram ele para Pilatos de novo. Tudo isso entre as 6 da tarde e as 9 da manhã. Esse foi o período que gastaram para julgar Jesus à noite, né? Você vê a injustiça terrível que fizeram com o Senhor, julgaram ele à noite, né? Não existe esse negócio de julgar à noite. Jogaram ele à noite todinha, pancada, levaram para lá, levaram para cá. Chegou lá em Pôncio Pilatos pegou e tentou achar alguma culpa nele, não achou. E antes das 9 horas da manhã, Pôncio Pilatos colocou lá para o povo escolher entre Jesus e Barrabás. Escolheram Jesus, né? Depois Jesus levou Jesus lá no pretório, lá que é o lugar onde o pessoal desce o rei mesmo, e flagelaram Jesus de chicotada com aquelas chicotes, com aquelas a ponta do chicote tinha aquelas dentes de sei lá como é que chama, que rasga o corpo da pessoa, e bateram em Jesus, bateram. Jesus chegou ensanguentado diante do povo, e eles falando: aqui é o seu rei. Aí o povo, né, em uma só voz, né, crucifica Jesus, crucifica ele. E Pilatos, querendo se dizer que não teve culpa da situação, lavou as mãos e entregou Jesus para ser crucificado, né? Crucificou Jesus, né, por causa da pressão dos sacerdotes, né, daquela época, dos sacerdotes, dos sacerdotes. Aí levaram Jesus, colocaram Jesus na cruz, a cruz para Jesus carregar. Das 9 horas da manhã até meio-dia, Jesus carregou a cruz. Aqui, ó. Vamos ler aqui, João 19, do 12 ao 14, ó. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a esse, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. E era a prescreve pascual, cerca da hora sexta. E disse Jesus, né? Hora sexta por quê? Porque a hora sexta, ela começava das 6 até as 9, né? Das 6 até as 9 era a hora sexta, e das 9 até as 12 era a hora nona. Então, ó, acerca da hora sexta. E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Nesse momento colocaram Jesus para carregar a cruz até a crucificação. E foi dentro da hora sexta, pois a hora sexta ia das 9 até o meio-dia. E do meio-dia até o meio-dia. Jesus foi crucificado e ficou pregado na cruz até a hora nona, ou seja, até as 15 horas, onde entregou seu espírito ao Pai e morreu. Então, como eu disse aos irmãos, a hora sexta ela começava das 9 horas e ia até meio-dia, e do meio-dia até as 3 horas da tarde era a hora nona. Então, das 9 horas da manhã até meio-dia, Jesus foi carregando aquela cruz, levando chicotada, chibatada, até lá no Monte das Caveiras, no Monte Calvário. Chegou lá, pregaram ele na cruz. Das 3, pregaram ele na cruz mais ou menos entre a hora sexta e a hora nona, né, que era meio-dia mais ou menos. E pregaram ele lá na cruz. E ele ficou das meio-dia até as 3 horas da tarde pregado na cruz. Quando foi 3 horas da tarde, eles decidiram, os judeus pressionaram por causa da festa da Páscoa que ia começar, né, que é depois das 3 horas, que é no crepúsculo da tarde, que o cordeiro deveria ser sacrificado. Então no crepúsculo da tarde eles tinham que comer a Páscoa. Então eles tinham que 6 horas da tarde já começava o sabatom, que era o sábado cerimonial, do dia 15, né, que seria o dia 15. Então às 6 horas da tarde do dia 15 já era sábado cerimonial. Então eles mandaram para adiantar, né, para bater, quebrar as pernas dos crucificados, que junto com Jesus tinham sido crucificados 2 malfeitores. Então, ao chegarem lá, eles viram que não precisava mais quebrar a perna de Jesus, que Jesus já estava morto. O soldado fiou a lança no lado do Senhor Jesus e inverteu o sangue com água.
para provar que realmente ele estava morto. E já os outros dois, eles quebraram as pernas, né? Então dali pegaram o corpo de Jesus e colocaram lá nas pressas lá no sepulcro, né? O José de Arimateia, né? E mais o Nicodemos pegaram o corpo de Jesus e colocaram lá às pressas, porque depois das 6 horas não podia fazer mais nada. Não podia fazer mais nada porque era sábado cerimonial. Então colocaram Jesus à pressa lá no túmulo e trancaram lá e selaram. Então você nota que 3 horas da tarde Jesus morreu. Ou seja, às 3 da tarde, da hora 9ª até a hora 1ª, até o final do dia, era a hora que eles tinham que comer o Cordeiro Pascual, sacrificar ele e comer até o outro dia. Então não podia sobrar, tinha que comer e queimar, como diz a lei. E Jesus, ele morreu justamente depois das 3 horas, né? Nas 3 em diante Jesus tinha morrido, então, ou seja, ele foi o nosso Cordeiro Pascual, né? Então aquele dia que Jesus morreu, era uma quarta-feira. Na quinta-feira, que começava às 18 horas daquele dia, né, onde que Jesus morreu, que aquele dia terminava às 18 horas, dia 14, e das 18 em diante era o dia 15, ou seja, na quinta-feira era o dia 15, e Jesus, no dia 15, ficou sepultado no dia 15, né, as mulheres queriam ir lá para embalsamar Jesus, só que como era sábado, dia 15 era um sábado cerimonial, era na quinta-feira, mas era um sábado cerimonial, era um sabaton que eles falam, né? Então, como ele era um sábado cerimonial, eles não podiam fazer nada, nem as mulheres poderiam ir lá para mexer no corpo, para tentar embalsamar. Aí passou aquele dia sabaton, né? Levítico 23, 54, 56, está escrito assim, era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram. Tá vendo? No sábado descansaram. E cadê? E no sábado descansaram segundo o mandamento. Então, aqui é Lucas 23, dos 54 ao 56. Você percebe que eles descansaram no sábado, ou seja, era um sábado cerimonial, era um sábado da sexta-feira, da quinta-feira. Quinta-feira era um sábado cerimonial. E elas iam preparar os bálsamos, mas não podiam preparar naquele sábado, porque era um sábado que eles tinham que descansar. Então, na sexta-feira, já era um dia comum, eles poderiam trabalhar, fazer as coisas, tudo direitinho. Então, na sexta-feira, elas prepararam as especiarias para embalsamar Jesus. Só que essas especiarias elas tinham que ir comprar, né? Tinham que preparar, porque não era rápido, tinha que preparar, tinha que fazer todo aquele negócio bem feitinho lá para embalsamar Jesus. Só que nisso entrou o sábado, né? Entrou o sábado de 7º dia, que passou a sexta, elas foram comprar, prepararam. Só que no sábado de 7º dia elas não poderiam ir lá, porque já era outro sábado que eles tinham que guardar também. Ou seja, nessa semana que Jesus morreu, teve 2 sábados. Quinta-feira, que foi um sábado cerimonial, e depois o sábado de 7º dia. Então, no sábado de 7º dia, que era um sábado perpétuo também, que Deus mandou o povo guardar desde dos tempos de Moisés, lá, né? Da lei de Moisés. Então, tiveram que guardar o sábado de 7º dia. Então, o sábado de 7º dia, elas não puderam ir lá. O sábado de 7º dia começou às 6 horas da tarde, né? O que é o pôr do sol do dia 15, do dia 16, né? Então elas foram fizeram aroma e tudo, mas não puderam porque era sábado. Mas só que nesse aí já estava quase passando 3 dias já, e 3 noites, né? E elas não puderam embalsamar Jesus. Aí elas falaram, poxa, amanhã cedo a gente vai ter que ir lá. De madrugazinha assim, no sepulcro da manhã, a gente vai ter que ir lá, porque senão vai feder o corpo, né? Vai feder, vai apodrecer, a gente não vai conseguir nem ver o nosso mestre, nem embalsamar, né? Aí elas burlaram o sábado, elas foram lá de manhã cedinho no sábado, porque o sábado começou às 6 horas da tarde, ao pôr do sol, e ele ia até às 6 horas da tarde do outro dia. Então de manhã cedinho no sábado, elas foram lá para embalsamar o corpo de Jesus. Quando chegaram lá,
o corpo já não estava mais, e a pedra já estava removida, né? Como a gente viu lá no... ali, quer ver? Marcos 16:12. Marcos 16:12, ó. Passado o sábado, Maria Madalena, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ir embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, outro detalhe que eu tenho que falar para os irmãos, na nossa Bíblia, a tradução, a pessoa que fizer a tradução, não sei se propositalmente ou por não conhecer o calendário hebreu, eles traduziram aqui, ó, ao entrar o primeiro dia da semana. Se a gente clicar aqui, semana, né, primeiro dia da semana, você vai ver que não é domingo, não é primeiro dia de semana, quer ver? Ó? Deixa eu ver aqui para vocês, só para os irmãos verem, quer ver? Ó? Eu estou aqui com o meu aplicativo da Bíblia, para os irmãos verem, quer ver? Ó? Vamos lá. Ó o que está escrito aqui, ó. Presta atenção, ó. Olha lá. Sabaton, olha lá, ó. 7º dia de cada semana, tá vendo? Sabaton, né? Se a gente for aqui, ó, qual foi a passagem que eu pedi para nós ler lá? Foi Marcos 28:1, né? Mateus 28:1. Marcos 16, do 1 ao 12. Vamos lá no Marcos 16, do 1 ao 12 para os irmãos verem, quer ver? Ó? Só para os irmãos verem que como é que funciona, para você ver como a nossa Bíblia ela foi traduzida errado. Marcos 16, ó. Deixa eu tirar aqui, vou tentar de novo, ó. Aqui, tá vendo aqui, ó? Passado o sábado, Maria Madalena, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ele embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ó, você clicar aqui em semana, ó, presta atenção para vocês verem, ó. Se clicar aqui 2 vezes em semana, ó. Ficou errado, peraí. Ó o que aparece. Tá vendo aqui, ó? Sabaton, ó. 7º dia de cada mês, tá vendo aqui? Entendeu? Então, você percebe que a Bíblia nossa, essa nossa Bíblia, em muitos outros lugares, não só nessa passagem não, mas muitas outras passagens, essa nossa Bíblia ela tem traduções que estão erradas, né? Por isso que é importante você que quer compreender a palavra, irmão, abaixa o aplicativo da Bíblia, My Bible, você abaixa ele, é uma Bíblia tremenda, irmão, tremenda. Você com essa Bíblia aqui, ela é gratuita, você consegue pesquisar o original hebraico e grego, né? Porque a Bíblia, o Velho Testamento foi escrito em grego, em hebraico, né? E o Novo Testamento em grego, a maioria. Então, você consegue comparar com o original. Você pega essa nossa Bíblia, Ferreira de Almeida, revista atualizada, igual essa minha aqui, corrigida atualizada, você compara com o hebraico na hora. Você clica 2 vezes em cima da palavra que você quer saber, ela te mostra que aquela palavra existe na Bíblia original, ou se ela está ali por acaso, ou se ela está diferente na Bíblia original. Então aqui você percebe que passado o sábado, Maria Madalena, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para embalsamá-lo. E muito cedo no primeiro dia da semana, ou seja, não era o primeiro dia, era no sábado, porque ainda era sábado. O sábado começou às 6 horas da tarde, né? E passou até de manhã cedo, ainda era sábado, só ia terminar às 6 horas da tarde daquele dia. Então, no sábado, né, de manhã cedo, elas foram lá para embalsamar Jesus e Jesus ressuscitou. Jesus tinha ressuscitado. Você percebe que Jesus não ressuscitou no domingo? Jesus ressuscitou no sábado, né? No sábado, de madrugada, Jesus ressuscitou. Se você contar quarta, quinta, sexta, sábado, 3 dias. 3 dias e 3 noites Jesus ficou no ventre, Jesus ficou no coração da terra, né? No mundo dos mortos. 3 dias e 3 noites certinho, não foi que nem dizem que foi sexta-feira, sábado, domingo, 1 dia e meio, não, foi 3 dias e 3 noites, Jesus disse, né? Então você percebe que a tradução aqui está errada, eles estão dizendo que no primeiro dia da semana, porque quem traduziu não conhecia, com certeza não conhecia o calendário hebreu, então ele se baseou, não sei se ele era um rabino, não sei quem ele era, mas com certeza não era um rabino, porque se fosse um rabino ele saberia, né? Ele saberia que numa semana só poderia ter 2 sábados, né? Por causa da lei, né? E por causa do calendário hebreu. Então vamos lá, mais um aqui, ó, Mateus 28:1, ó. No findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Mateus 28:1. Vamos lá para você ver que vai dar também sabatão, quer ver? Ó, Mateus 28:1, vamos lá, ó. Mateus 28:1.
Vamos lá, Mateus 28, 1. Aqui, ó. No findar do sábado, olha aqui, ó. No findar do sábado, olha lá, tá vendo lá? Ó. Mateus 28, vamos lá. Vamos clicar aqui, onde está escrito aqui? No primeiro dia da semana. Você clica aqui em semana, ó. Olha o que aparece aqui, quer ver, ó? Clicar 2 vezes em cima de semana, ó. Olha o que aparece. Olha lá. 7º dia de cada semana, tá vendo? Como se eles traduzem errado. Compara essa Bíblia nossa com a original, que esse aplicativo faz isso, e você vai ver que no primeiro dia da semana, na realidade é sábado, né? É o sábado. Então, a gente consegue entender que Jesus ele ressuscitou no sábado e não no domingo. Por isso que ele é Senhor do sábado, né? Porque além dele ter criado o sábado lá na criação, que era o 7º dia, né? Ele morreu no 7º dia, ele ressuscitou no 7º dia. Oh, glória, nos apontando, irmãos, para o 7º milênio. Nós estamos vivendo o 6º, o próximo é o 7º. Jesus vai reinar por 1000 anos sobre essa terra, aleluia. Vamos voltar lá para onde nós estávamos vendo lá. Depois que elas foram lá e viram que Jesus tinha ressuscitado, elas correram avisar para os apóstolos, né? Nossa, o mestre ressuscitou e tal, né? Que elas viram Jesus, né? Então correu e falou, aqui, ó, vamos ver aqui agora, João 20, do 2 até o 8, ó. Correu e foi ter com Simão, Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis, linho todavia não entrou. Então Simão Pedro, chegando, entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegava primeiro ao sepulcro, e viu e creu. E agora aqui, ó, Marcos 16, 9, ó. E havendo Jesus ressuscitado na manhã cedo, no primeiro dia, tá vendo, ó? Se você clicar aqui, no primeiro dia da semana, vai ser sábado. E havendo ele ressuscitado na manhã cedo do primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expeliram 7 demônios. Primeiro dia da semana aqui é sábado. Marcos 16, 9. Vamos lá para os irmãos ver. Vai ficar um pouquinho grande o vídeo, irmão, mas tem que entender. Isso aqui para você aprender, você tem que entender. Marcos 16, 9. Vamos lá, Marcos 16, 9. Vamos lá, Marcos 16, 9. Marcos 16, 9. Olha lá. Havendo ressuscitado na manhã cedo do primeiro dia da semana, você clicar aqui em semana, ó. Olha o que aparece? Sabaton, olha lá. Tá vendo? Sabaton, olha lá. Sabaton. 7º dia da semana, tá vendo? Então, você percebe que a nossa Bíblia está traduzida errada? Aí, depois os discípulos, alguns daqueles discípulos que estavam com Jesus, que viram tudo isso acontecerem, foram para Emaús, naquele mesmo dia. Aí, no caminho de Emaús, Jesus aparece para esses 2 discípulos e começa a conversar com eles e tal. Só que na hora que eles se despediram, eles ficaram pensando, poxa meu, mas aqueles que estavam com a gente era estranho, não parecia o mestre. E ficou aqui na cabeça, acho que era o mestre. Eles voltaram para Jerusalém para avisar os apóstolos, né, que eles tinham visto Jesus. Só que olha o que está escrito aqui, ó.